Nós vamos ver hoje os órgãos da audição. O local no encéfalo responsável pelos órgãos da audição é na porção superior do lobo temporal, no seu terço médio. Então nós temos aqui o encéfalo e aqui o lobo temporal. Vejam que na porção superior, no terço médio, nós temos aqui a região responsável, então, pelos órgãos da audição. O responsável pelo sentido da audição e com o equilíbrio do organismo são os órgãos da audição, como nós já vimos anteriormente. Ele está localizado no interior do osso temporal, na porção petrosa. Então nós temos aqui uma imagem mostrando um crânio numa vista lateral e aqui está o osso temporal em marrom. E nessa outra figura nós temos o osso temporal desarticulado, mostrando aqui a sua face medial, para a gente ver aqui a porção petrosa do osso temporal. Então, porção petrosa, ou rochedo, ou porção pétrea, que é onde estão localizados os elementos que constituem os órgãos da audição. Nessa outra figura, nós temos aqui mostrando o ouvido externo, que é o pavilhão auricular, e o meato acústico externo. Temos aqui o ouvido médio, que compreende aqui essa região onde se localizam os ossículos do ouvido, o martelo, a bigorna e o estribo. E aqui nós temos o ouvido interno, constituído pelo labirinto e pela cóclea. Então, o ouvido externo, ele é de natureza cartilagínea, que capta o som. Então, nós temos aqui o pavilhão auricular, que é a orelha, e a orelha ela tem uma forma acústica que capta o som para o interior do ouvido. O meato acústico externo, que é este conduto, ele é orientado para a membrana do tímpano. Então ele vem aqui em direção à membrana do tímpano e mede cerca de 2,5 cm de comprimento. E está formado por uma parte externa fibrocartilagínea e outra interna óssea. Esse meato acústico externo ele é revestido por pele e nele encontram glândulas que produzem o cerume ou cerumen, que nada mais é do que a cera do ouvido, que serve de proteção para o ouvido. Assim como nós temos aqui na entrada do meato acústico externo os pelos do ouvido, que também servem de proteção. Então nós temos ouvido externo, que é toda essa região, o pavilhão auricular mais o meato acústico externo. Temos aqui o ouvido médio, onde nós encontramos os ossículos do ouvido, e mais internamente o ouvido interno, onde nós encontramos o labirinto, que são esses túbulos, e aqui a cóclea, que é esse caracol. A membrana do tímpano, que é esta membrana aqui, ela separa o ouvido externo do médio. Tem a forma circular e se insere nas bordas do osso timpânico do temporal, ou na porção timpânica do osso temporal. Os nervos são o vago, o glossofaríngeo, o facial e o aurículo temporal. O ouvido médio, ou cavidade do tímpano, que é esta região, é uma cavidade no interior do osso temporal, porção petrosa,
onde se localiza uma cadeia ossicular, que são os ossículos do ouvido, que são os menores ossos do corpo humano. Nós temos aqui o martelo, aqui a bigorna e aqui o estribo. Vejam como esses 3 ossos são bem diminutos, bem pequenos. Dos 3, o menor é o estribo, que é o menor osso do corpo humano. O martelo é o primeiro, que é esse aqui, e está fixo à membrana do tímpano. Então veja aqui o martelo, aqui a membrana do tímpano. Então o martelo está fixo à membrana do tímpano pelo seu corpo, enquanto que a sua cabeça se articula com o corpo do segundo ossículo, que é a bigorna. Então aqui está o corpo do martelo se articulando com o tímpano e aqui a sua cabeça se articulando aqui com a bigorna. Então veja aqui o martelo, a cabeça do martelo e aqui o seu corpo. E a cabeça se articulando aqui com a bigorna. A bigorna possui um ramo longo. Veja aqui, esse ramo longo que se articula com o estribo. Então, olha aqui, a bigorna e seu ramo longo se articulando com o estribo, que é o terceiro ossículo da cadeia. O estribo se constitui de uma cabeça, dois ramos e aqui uma base. A cavidade timpânica possui 4 paredes. Então, nós temos a parede aqui superior, uma parede aqui inferior, uma lateral e uma mais medial. Então, possuindo 4 paredes, sendo a mais importante a parede labiríntica, que é esta parede aqui, que comunica a cavidade timpânica, que é essa cavidade, com o ouvido interno, que é esta região aqui. Então aqui nós temos, ou melhor, a parede labiríntica. Na cavidade do tímpano, nós vamos encontrar alguns músculos, o nervo facial, também o nervo corda do tímpano. Então nós temos o promontório. O que vem a ser o promontório? O promontório é uma elevação óssea central formada pelo primeiro giro da cóclea. Então aqui está o promontório, que vem a ser o primeiro giro da cóclea. Nós vamos encontrar ainda, na cavidade do tímpano, 2 músculos. O músculo estapédio, então aqui está o músculo estapédio, esse músculo aqui, e o músculo tensor do tímpano, que é este músculo aqui. Então, o músculo estapédio, ele é o músculo do estribo. É um músculo que se contrai quando um som de forte intensidade é detectado. Em geral, maior que 80 decibéis. E o músculo tensor do tímpano, que é esse músculo aqui, mais em cima, é o músculo da audição. Ele é juntamente com o músculo estapédio e está envolvido com a redução dos ruídos que chegam ao ouvido. Está ligado ao martelo. E nós temos ainda o nervo facial, que tem um trajeto intratimpânico, passando sobre a janela vestibular, dentro do canal facial. A proeminência do canal facial. E aqui o nervo corda do tímpano. Na cavidade do tímpano está o ósteo timpânico da tuba auditiva. Então veja aqui, o ósteo timpânico da tuba auditiva, conduto
osteocartilagíneo vai comunicar o ouvido médio, que é este aqui, com a nasofaringe. O ouvido interno, que é o labirinto, que é esta região, veja aqui o labirinto, se constitui de duas partes. Nós temos o labirinto ósseo, que é este aqui, que é formado por uma série de condutos localizados na porção petrosa do osso temporal. Então, são esses condutos aqui que ficam localizados na porção petrosa do osso temporal, onde circula aqui um líquido chamado perilinfa. Então, a perilinfa circula, então, nesses condutos. Segundo, o labirinto membranoso, que está situado dentro do labirinto ósseo, onde circula, então, um outro líquido, que é a endolinfa. Então, a endolinfa, ele circula dentro aqui da cóclea e a perilinfa circula dentro desses condutos aqui. O labirinto ósseo é formado pelos ductos semicirculares, são esses ductos aqui, pelo utrículo, veja aqui o utrículo, e pelo sáculo, que é este aqui. Então, nós temos aqui, olha, utrículo e sáculo nesta região, aqui entre a cóclea e os canais semicirculares. A primeira porção do labirinto ósseo é o vestíbulo, esta abertura aqui, que é uma escavação onde se localiza o utrículo e o sáculo. Está aqui o utrículo e o sáculo. Veja aqui nessa outra figura, o utrículo e o sáculo localizados aqui entre os canais semicirculares e a cóclea. Possui pontos chamados de mácula, que possuem receptores responsáveis pelo equilíbrio do organismo. A cóclea, que é essa porção espiralada, é uma formação em forma de espiral que contém a endolinfa. Então, a endolinfa está contida aqui no interior da cóclea. Então, se nós analisarmos esta figura com esta aqui, nós temos aqui a cóclea, aqui os canais semicirculares, anterior, posterior e o lateral, e entre esses canais semicirculares e a cóclea, nós temos aqui o utrículo e o sáculo. Olha aqui, o utrículo e o sáculo entre a cóclea e os canais semicirculares. Canais semicirculares e aqui a cóclea. E com isso nós encerramos, então, os órgãos da audição.